Falei a mesma coisa. Não é porque a pessoa se diz família que ela é. Presta atenção nas atitudes, no comportamento. Infelizmente, na maioria dos casos, não bate o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. Leoninos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Essa semana, tiragem de amor. Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês. Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Energia predominante para os próximos 7 dias. Leitura de amor para Leão. Justiça. Uau! Justiça, carta de Libra. Justiça. Justiça sendo feita aqui. Algo justo vindo para a vida de vocês, tá? Ou se alguém prejudicou vocês de alguma forma, é a lei do retorno aqui, tá? Aqui a gente pode estar falando de alguém que, supondo que seja uma tentativa de reconciliação, tá? Alguém quebrou a cara em outros relacionamentos, tá? Aconteceu alguma coisa aqui que fez com que a consciência dessa pessoa pesasse. Essa pessoa vai querer voltar a se reconectar com vocês, sendo mais justo, tá? Se for uma pessoa nova, é uma pessoa que vai trazer muito equilíbrio para a vida de vocês. Vamos entender melhor aqui. Pode ser alguém que trabalhe na área da justiça, pode ser também, ou pode ser vocês, tá? O que mais? Mais uma energia para o signo de Leão. O dragão. O dragão é a energia de uma pessoa determinada, uma pessoa destemida. Aqui pode ser que pode ser que essa pessoa, se for uma energia de reconciliação, alguém que agia muito na base da raiva, é uma pessoa que não tinha muito controle emocional, alguma coisa assim. É uma pessoa vingativa, tá? Pode ser para alguns casos. Uma pessoa que age pela impulsividade, não tem muito controle sobre as emoções. E isso trouxe consequências sérias. Isso pode envolver, inclusive, a separação de vocês. É como se essa pessoa querendo voltar, sendo mais justo com vocês. Tá? Justiça sendo feita aqui. Aqui é como se essa pessoa estivesse realmente pagando por tudo que fez a vocês. E ela querendo reparar isso com vocês, tá? Não necessariamente que vocês tenham que ficar com essa pessoa, né? Que vocês tenham que aceitar essa pessoa na vida dela. Mas é como se for o caso, né? De vocês não quererem nada com esse ser de luz. Pelo menos essa pessoa querendo reparar alguns erros, querer consertar alguma coisa que ela fez. Enfim. Se ela falou mal de vocês, tentando ir lá resolver e, sabe, mudar essa situação. Porque tem muita gente que é assim, né? Que às vezes termina, fala mal de vocês e tal, e deixa por isso. Ah, mas é que eu não posso fazer mais nada, já falei, né? Não, dá pra fazer, dá pra ir lá, conversar, né? Só que pra isso, ela vai precisar ter humildade, de reconhecer que não, eu que menti, eu que inventei, eu que falei, que não sei o que a maioria não quer fazer. Por isso que é mais conveniente dizer que não dá pra resolver. Mas na verdade dá. Só que vai envolver o ego dela. É uma pessoa que o ego dela falava mais alto. Mas aqui pode ser uma pessoa que não, ela vai fazer o que é justo. Tá? Então, se é alguém que falou mal de vocês, é uma pessoa que vai chegar nessas pessoas que ela falou mal, né? E vai chegar e vai falar, não era bem assim, né? Quem sacaneou fui eu, né? O errado da história aqui fui eu, sabe? Coisa assim. É uma energia assim que eu tô sentindo, tá? É uma energia de uma pessoa que agiu de forma assim vingativa em relação a vocês. E tem uma justiça no que se refere a isso. Eu tô sentindo que é mais energia de reconciliação. Vamos ver aqui. O
que mais? Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. É uma pessoa que agora está determinada a resolver essa questão aqui. Como se ela estivesse se sentindo muito mal, ou ela caiu do cavalo, tá? De repente ela até se relacionou com alguém que fez a mesma coisa que ela fez com vocês e sentiu na pele, entende? Aí essa necessidade de querer reparar isso, porque eu tô sentindo que a pessoa tá determinada a ser justo aqui, ó, com vocês. Conexão de almas. Essa pessoa vê vocês como uma conexão de almas, tá? Curando um coração partido. Se livrando de relacionamentos tóxicos ou dependentes, né? Vamos entender, peraí. Abra seu coração, bem-vindo ao amor. Encontros. Aqui pode ser... agora tá parecendo uma pessoa nova aqui, hein? Aqui... tá. Curando o coração partido. Se livrando de relacionamentos tóxicos e dependentes. Então aqui pode ser vocês determinados, né? A trazer mais justiça para a vida de vocês. Aqui é vocês conhecendo alguém que vocês vão encarar como sendo a conexão de alma de vocês. Aqui é vocês se abrindo pro amor, tá? Ou alguém que vai fazer com que vocês se abram pro amor. Olhando fotos. Eita, mas agora... Eita, lasqueira. Vamos confirmar com o tarô, tá? Alguém que se sentiu traído aqui, tá? Decepção. Alguém não tá querendo conversa aqui. Pode ser uma pessoa nova? Pode, mas pode ser reconciliação também, tá? Pode ser os dois casos aqui. Tô vendo. Então, se for reconciliação, é essa pessoa que vê vocês como uma conexão de almas, tá? Essa pessoa olha muito a fotografia de vocês. A pessoa quer um encontro aqui com vocês. Só que eu vejo vocês querendo se livrar de um relacionamento tóxico. Então pode ser que seja uma pessoa tóxica, né? Essa pessoa, é o que eu falei, essa pessoa querendo ser justa com vocês. Só que eu vejo vocês num processo de cura. Vocês se sentiram traídos por essa pessoa. Pode ser uma pessoa que foi muito traiçoeira com vocês, porque ó, vocês não querem conversa com essa pessoa. Fazendo escolhas mais saudáveis no amor e na vida. Aprendendo com o passado, ó. Vocês relembrando tudo que vocês passaram, tá? Com essa pessoa. Quando essa pessoa se reaproximar, vocês não vão querer nada com essa pessoa, Leão. Nova fase, ó. Nova fase. Tem algo justo vindo pra vocês aqui. Vamos entender então. Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Leitura de amor, próximos 7 dias. Do que estamos falando? Espiritualidade. Vamos entender melhor do que estamos falando. Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Leitura de amor. A cura. Estrela. O louco.
aquário tá forte aqui, tá? Eles podem estar lidando com alguém do signo de aquário. 3 de copas, rei de copas, peixes, câncer, escorpião, 5 de espadas. O que mais? 9 de espadas, 4 de espadas. Eita, mais do diabo. Rainha de espadas. 9 de ouros. Essa pessoa se lamenta muito, tá? Por ter perdido essa conexão com vocês. Pode ser alguém que vocês conheceram no ambiente de trabalho, pode ser essa pessoa que é comprometimento com vocês, de verdade. Vai vir na direção de vocês, só está querendo ser estratégico para se aproximar de vocês, tá? Eu vejo energia de movimentação, de troca de mensagens. Essa pessoa vê vocês como a pessoa perfeita para casar. Te coloca no pedestal. Tem muita admiração por vocês aqui. Vocês vibram na energia da Imperatriz. É só energia, tá, gente? Não é gênero. Então pode ser um homem. Pessoa que vibra na energia da Imperatriz é como se fosse visto como a pessoa perfeita para se ter ao lado, né? Então alguém vê vocês como uma pessoa assim insubstituível. Não tem alguém à sua altura. Então eu preciso recuperar esse relacionamento de qualquer jeito. Existe um desespero, existe uma energia de possessividade até aqui. Para alguns casos a pessoa tem ciúme de vocês, tá? Se lamenta demais, ó, por ter perdido essa conexão com vocês. Por quê? Porque vocês vibram na energia da Imperatriz. Se essa pessoa vê vocês como uma pessoa perfeita, né? Sabe aquela pessoa que você idealiza, que você sempre sonhou a vida inteira, né? Nem sempre as pessoas têm sorte de conhecer alguém assim na vida. Tem gente que parte para outra e sem conhecer a pessoa que sempre desejou, né? Então é como se essa pessoa encontrasse em vocês aquela pessoa exatamente do jeito que ela sempre imaginou. E eu perdi. É uma pessoa que não está se conformando com isso. Tá? Uma pessoa que vê vocês como uma pessoa independente, próspera, amável, tá? A energia da Imperatriz é uma pessoa que se dá valor, não se envolve com qualquer pessoa, então não é alguém que tem relacionamentos rasos, né? Superficiais, aventura, não é esse tipo, não. É uma pessoa muito madura, tem uma maturidade emocional muito grande aqui, tá? Vê vocês como uma pessoa muito trabalhadora, né? Uma pessoa muito sedutora, muito magnética, independente, dona de si, que se dá valor, não aceita migalhas. Essa pessoa tá determinada a vir na direção de vocês, tá? Saindo de uma estagnação aqui. Existe uma determinação muito grande para vir na direção de vocês. Aqui tem uma energia de triângulo. Ou essa pessoa era comprometida, tá? Existia um apego muito grande nesse relacionamento que essa pessoa tinha. Talvez por causa disso vocês se afastaram. Ou aqui, esse triângulo não necessariamente pode representar uma pessoa, né? Pode representar contatinhos, alguém que era viciado ou apegado a contatinhos. Sabe, pessoa insegura? Geralmente quem tem muitos contatinhos, mesmo estando comprometido com alguém, são pessoas inseguras, né? Então, na verdade, ela acaba passando uma mensagem de alguém que talvez não fique na tua vida. Porque para ela ter que manter contatinhos é como se fosse a reserva. Não deu certo com vocês, então eu vou ter reserva ali. Então você acha que eu vou descartar? Não, né? Então pessoas que são muito apegadas a contatinhos, vocês já fiquem espertos já, tá? Aqui pode ser pessoas que eram muito apegadas a contatinhos. Não, eu vou abrir mão dos meus contatinhos. Às vezes não tá nem contra, nem conversa muito, mas é o que eu falei. Mantém como reserva, mas lógico, não vai admitir isso pra vocês, né? Tá? Mas essa necessidade de manter contatinhos, mesmo estando junto com alguém, né?
Sendo que essa pessoa se propôs a ter um comprometimento sério. Se for uma pessoa que desde o início falou pra vocês que só queria aventurar, tudo bem. Vocês não tem que falar nada. Essa pessoa falou pra vocês. Agora, se é uma pessoa que falou pra vocês, que quis se mostrar uma pessoa comprometida e tudo mais, e tinha um monte de contatinho, não consegue abrir mão disso aí, fiquem com o pé atrás aqui, tá? Existe um apego aqui. Aqui tem pessoas que podem ser apegadas a redes sociais, tá? Pessoas apegadas à aparência. Então é aquele tipo de pessoa que tá cheio de contatinhos, que tem amiguinhos, né? Sem camisa, com poses sensuais, na academia, mulherada de biquíni, sensualizando também, entende? Não tô falando de contatinhos família, né? Ou de trabalho, não tô falando desse tipo. Eu tô falando de contatinhos no sentido, né? Tá? Pode ser pessoas viciadas. Esse triângulo, essa terceira questão aí envolvida entre vocês, pode ter a ver com comportamento, atitudes, pensamentos dessa pessoa. Não necessariamente tem a ver com pessoas, né? Que eu falei. Então pode ter a ver com comportamento. Uma pessoa que é muito apegada ao comportamento dela. Comportamento de agir com imaturidade. Comportamento no sentido de possessividade, ciúmes. Tá? Porque a carta do diabo, ele traz essa energia, ele traz uma energia de excesso em alguma coisa, tá? Então uma pessoa que ter ciúmes no relacionamento é normal. Se você não tiver ciúmes do seu companheiro, da sua companheira, né, é esquisito, é estranho também, né? Mas eu tô falando assim, aqui eu tô vendo energia de excesso, tá? Não vai ressoar com todos essa questão de ciúmes, né? Vocês adaptem, aqui são várias características do arquétipo aqui do diabo. Né? Então pode ser que para alguns casos vai ser só uma coisa ou outra, para outros vai ser tudo, infelizmente, né? Tá? Mas o diabo, ele traz essa questão de vício, de apego excessivo, tá? Pornografia, rede social, aparência, né? Tá? Uma pessoa muito sedutora, uma pessoa que fica jogando charme para tudo quanto é lado. Tá? Não, mas essa pessoa nunca ela se mostrava ser uma pessoa muito família. Gente, é o que eu sempre digo, tá? Eu falei numa das tiragens, né, não sei qual que foi, falei a mesma coisa. Não é porque a pessoa se diz família que ela é. Presta atenção nas atitudes, no comportamento. Infelizmente, na maioria dos casos, não bate o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. Esquece o que a pessoa fala. Qualquer pessoa vai falar bonito na hora que estiver conhecendo vocês. Né? Pra conquistar alguém vai falar os podres dele? Não vai. Os podres dela? Eu sou mulherengo, eu sou galinha, eu sou piriguete, eu cisco pra tudo quanto ela vai falar? Não, lógico que não. Né? Então não fiquem deslumbradas só porque a pessoa falou que porque a pessoa, né, é uma pessoa família. Será que é mesmo? Vocês vão perceber isso na prática, no dia a dia. Você sai com a pessoa, você vê que a pessoa fica olhando pra tudo quanto é lado. Né? Não bate. Sabe? Fica jogando charminho pra tudo quanto é lado, gosta de puxar papo com outras pessoas e tal. Então não tem uma postura de uma pessoa comprometida, né? Então aqui não tinha postura de uma pessoa comprometida, tá? Tinha algo entre vocês aqui. E que essa pessoa tinha apego. A pessoa insistia em não abrir mão disso. Tem uma energia de manipulação, tá? É uma pessoa que agia à base da raiva. Pode ser uma pessoa que era vingativa. Uma pessoa que, se você termina com ela, ela tenta se vingar de vocês. Se você não faz o que ela quer, ela tenta agir de uma forma negativa. Para alguns casos, a pessoa usa até maldade mesmo, tá? É uma energia bem pesadinha aqui, tá? Vou negar. Por isso que vocês vão ficar meio assim, né? Vocês se sentiram traídos aqui por alguém. É como se alguém tivesse dado uma facada nas costas de vocês aqui, pelas costas. Vocês confiaram nessa pessoa e essa pessoa traiu a confiança de vocês. Não era aquilo que mostrava ser, tá? Vocês não querem conversa com essa pessoa. Uma pessoa que agiu de uma forma muito egoísta. Só pensou nela. É uma pessoa que agia como solteiro. 9 de ouros é a carta do solteiro, da solteira. E o 5 de espadas é a carta do egoísta. O que vocês concluem daqui? Precisa dizer muita coisa, né? Então é uma pessoa que só pensava nela.
Então, é o que eu sempre falo, sabe? Eu costumo dizer. Não tem nada de errado você querer ter uma vida de solteira, gente. Ninguém é igual a ninguém, né? E tem pessoas que realmente não nasceram pra casar, pra se comprometer, e tá tudo bem, gente. Né? Da mesma forma que tem mulheres que escolhem não ter filhos. Qual o problema? A gente não tá aqui pra julgar ninguém, cada um com as suas escolhas, pelo menos tá tendo mais responsabilidade. Né? É melhor ser uma pessoa que seja honesta e falar, realmente eu não tenho jeito pra ser mãe, não quero ter filho, não quero estragar meu corpo, né? Aí as pessoas caem matando, né, em cima. Mas não é melhor ser uma pessoa assim? Eu acho que é muito mais responsável do que ser uma pessoa que não gosta de ter filhos e tudo mais, só tem filhos só pra mostrar pra sociedade que tem, né? E depois larga a criança ou maltrata, né? Então eu acredito que sejam pessoas responsáveis, pessoas que assumem realmente aquilo que deseja. É a mesma coisa isso aqui. Eu não sou nada contra, eu particularmente. Eu não sou nada contra pessoas que querem viver de aventura. Qual o problema? É a escolha dela. O que eu acho errado é uma pessoa que escolhe agir como solteiro, como solteira e fica iludindo as pessoas, né? Dizendo que não, eu sou uma pessoa que eu procuro uma pessoa para casar, eu quero estabilidade, eu quero um relacionamento para a vida inteira, eu quero envelhecer do teu lado, entende? Aí eu não concordo. Essa pessoa, ela agiu de forma egoísta, então ela pode ter manipulado uma situação aqui, mostrado para vocês, porque é uma pessoa aqui que se mostra romântica, amorosa, tá? Então isso, de certa forma, acabou enganando, acabou meio que tapando, sabe? As verdadeiras intenções dessa pessoa. Essa pessoa, na verdade, ela só queria diversão com vocês. Ela queria estar com vocês porque tem uma conexão, tem uma atração física muito grande por vocês. Mas eu não vejo questão de sentimento aqui. Eu vejo atração física. Tá? Eu vejo atração física. E eu vejo essa pessoa enxergando vocês como uma pessoa ideal. Então vocês podem ser uma pessoa muito amável, tá? Porque tem a energia da Imperatriz, a energia de uma pessoa muito amável. É uma pessoa muito pé no chão. É uma pessoa de personalidade. Vocês chamaram a atenção dessa pessoa, assim como vocês devem chamar a atenção de muitas outras pessoas, né? Só que essa pessoa não estava ao nível de vocês, é isso. Mas para não perder vocês, ela se colocava numa posição de alguém que é exatamente aquilo que vocês sempre desejaram, entende? Ela falava aquilo que você queria ouvir. Sabe uma pessoa que tem aquela percepção, ela capta no ar? Leonino, Leonina, que é uma pessoa pra casar, que é uma pessoa comprometida. Então é isso que eu vou falar. A pessoa vestiu um personagem pra se mostrar algo que ela não era. Isso eu acho errado. Agora, se ela é uma pessoa assim, que gosta de ser livre, não gosta de dar satisfação, não gosta de DR, não gosta de ter que conversar sobre a relação, então quer dizer, é uma pessoa que não nasceu pra se relacionar com ninguém. Então que ela fosse clara pra vocês. Olha, eu quero, a gente pode sair, pode se divertir tudo, mas eu não quero, eu sou uma pessoa que eu não me comprometo com ninguém. Aí se você quiser aceitar essa condição, beleza, aí foi uma escolha sua, né? Mas não foi o caso. Essa pessoa iludiu vocês. Depois vocês foram descobrir que essa pessoa ou tinha contatinhos, ou tinha uma outra pessoa, ou essa pessoa realmente era uma pessoa muito apegada à individualidade dela. Tá? Aí o que aconteceu? Mesmo essa pessoa sendo uma pessoa amorosa e tudo mais, porque pessoa tóxica, gente, pode ser uma pessoa amorosa também. Quando ela quer, lógico. Quando for conveniente para ela. Então isso engana muito, tá? Você descobre como que é uma pessoa quando você diz um não para ela. Você descobre quem é essa pessoa quando você termina com ela, quando você não faz o que ela quer. Aí você vai descobrir quem que é a verdadeira pessoa. Quando você tá bem, no relacionamento, quando os dois estão bem, nossa, todo mundo é um doce de coco. Tá? Agora, quando você tá lidando com pessoas maduras, né, mesmo diante de um conflito, né, ou de alguém contrariar, não aceitar aquilo que você tá dizendo, tudo, não tem aquela atitude de vingança. Entende? De manipulação. Ah, você não vai fazer o que eu quero? Você vai ver só o que eu sou capaz de fazer.
aí deixa vocês na mão. Se é uma pessoa que te dava dinheiro, ela tira o dinheiro da sua mão. Entende? É uma manipulação. A vingança, né? Como forma de punição. Isso não é um relacionamento saudável. Conflitos todos os relacionamentos têm. Só que uma relação madura, as pessoas sentam e conversam. As pessoas têm maturidade para isso. Por mais que não goste de ouvir uma verdade, eu posso pensar sobre isso? A gente pode voltar a conversar amanhã? São duas pessoas adultas. Então espera baixar a poeira, volta no dia seguinte, toca no assunto e resolve a situação. Uma situação que fique bom para ambas as partes. Não é o que acontecia aqui. É alguém que agia de forma impulsiva, é uma pessoa vingativa. Tá? Justiça sendo feita. Aconteceu alguma coisa com essa pessoa, ou vai acontecer alguma coisa com essa pessoa, tá? E que vai fazer ela se sentir muito mal e ela querer voltar na energia de vocês, reparar essa questão, tá? Essa pessoa quer um novo início com vocês, de uma forma completamente diferente. Ela adiou isso, ela adiou essa iniciativa, né? De procurar vocês, de começar de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque para começar de uma forma diferente, ela teria que mudar algumas coisas dentro dela. O que envolveria o quê? Abrir mão da solteirice dela. Envolveria o quê? Vícios, apegos. Aqui a gente pode estar falando até de vícios mesmo, tá? De bebida alcoólica, drogas, cigarro, redes sociais, pornografia. Que pode representar esse triângulo também. De qualquer forma, é o que eu falei, adaptem a situação de vocês. Existia algo entre vocês que estava interferindo negativamente aqui, nessa situação. Tá? E essa pessoa tem um sentimento de posse por vocês. Essa pessoa tá se sentindo muito culpada, tá? Tá carregando um sentimento de culpa, consciência pesada muito grande aqui, por ter agido de forma egoísta com vocês aqui. Essa pessoa pede para a espiritualidade uma segunda chance. Tem esperanças com vocês aqui. Fica vendo fotografia de vocês. Tá? Ah, não, mas ela não tem mais fotografia minha. Porque quando a gente terminou, ela rasgou tudo. Então tá vendo fotografia de vocês em redes sociais. Tá vendo fotografia, tá escrito aqui. Se lamenta demais, ó. Quer compromisso sério com vocês, vai vir na direção de vocês, só tá criando uma estratégia porque ela sente que vocês vão estar na resistência. Ó, tem movimentação, tem comunicação aqui, enxergando vocês como uma pessoa ideal. Só que, é o que eu falei, a energia que saiu ali, eu tô vendo vocês na defensiva. Vocês se sentiram traídos por essa pessoa. Fazendo escolhas mais saudáveis no amor e na vida. Eu não quero mais isso. Eu quero algo justo agora pra mim. Tá? É justiça sendo feita. Tá? Aqui tá muito claro que tem a tentativa de reaproximação de alguém que agiu de uma forma muito egoísta e é uma pessoa muito controladora, manipuladora, apegado a coisas materiais, aparência, né? Superficialidades. Aqui eu tô vendo vocês bem na resistência. Pode estar invertido? Pode ser. Se for a energia de vocês, Leão, a espiritualidade está dizendo, tá? As chances de vocês serem recebidos ali, né? De braços abertos pela outra pessoa ali é bem pouca, tá? É bem pouca. Infelizmente, tá? Aí pra quem tá querendo, né? A reconciliação, se for vocês, né? Querendo na direção da outra, tá?
aqui era um comportamento muito, para alguns casos, agressivo, tá? Tinha pessoas agressivas aqui. Para alguns casos teve. Tá? A energia do dragão, no seu lado sombra, ele traz energia de agressividade, tá? Pessoas que agem à base do ódio, da raiva, da vingança. Ok? Tá? Então, a mensagem de hoje para vocês é essa. A espiritualidade está querendo alertar vocês, né? Ou da reaproximação dessa pessoa. E agora eu tô entendendo por que essa mensagem está sendo tão específica, e a espiritualidade fez questão de trazer essa energia de reconciliação aqui, não de uma pessoa nova, tá? Se tá falando muito é porque a espiritualidade acha importante vocês saberem, tá? Então, porque a energia de uma pessoa muito, que tem né? É bem pesado essa energia aqui, tá? E se forem vocês, é como se a espiritualidade estivesse alertando vocês de que pensa bem se é isso mesmo que vocês vão querer, né? Tentar se reaproximar da outra pessoa lá, a não ser que seja só para ter uma conversa e esclarecer algumas coisas, mas que não está favorável para uma reconciliação, tá? Esse é o recado. Não está favorável para uma reconciliação, certo? Tá? Mas é o que eu sempre digo, né? Como é uma leitura coletiva, não dá pra gente ficar batendo martelo, né? Então pode ser que para alguns casos aí tem algumas exceções, algumas considerações aí que vocês vão levar em conta, né? E como respeita o livre-arbítrio de cada um, então pode ser que para alguns exista, né? Vocês tentem uma reconciliação, pode ser que a pessoa lá de repente acaba cedendo para vocês, né? Mais uma chance, ou vocês, enfim, tá? Mas a princípio, assim, no geral, tá, gente? No geral aqui, para a maioria dos casos, não está favorável a reconciliação, tá? Essa é a mensagem, tá bom? Bom, é isso que eu tenho para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos, e a gente se vê na próxima leitura, certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.